Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no nosso vídeo de leituras do mês, o que eu andei lendo, e também as minhas leituras atuais e o que eu pretendo ler aí nos próximos meses. Demorei um pouquinho para aparecer com esse vídeo, eu gosto muito de gravá-lo para conversar com vocês sobre, enfim, as minhas leituras, né? E como sempre, a gente começa então com as leituras que eu concluí nesses últimos meses. Uma das últimas leituras que eu concluí foi a leitura do livro A Pedra da Lua, do Rick Collins. Já tem vídeo aqui no canal, um vídeo enorme, cheio de spoilers, tá, gente? Então assistam por sua conta e risco. Mas assim, foi uma baita leitura, gente. Eu demorei muito pra terminar de ler, porque comecei a ler no Victuber, ou seja, em outubro do ano passado, e fui terminar, acho que em janeiro ou fevereiro. Não lembro agora, eu já perdi um pouco a noção do tempo. Eu considero A Pedra da Lua, na minha opinião, foi uma das melhores leituras de romances policiais que eu li. Assim, eu até comentei no vídeo que se você gosta do gênero, se você é fã de mistério, investigação, enfim, casos, roubos inexplicáveis, vale muito a pena você ler A Pedra da Lua. Não é, assim, um livro com uma estrutura convencional de um romance moderno, né? Não é uma coisa tão direta, então o livro ele é bem longo, ele é bem extenso, tem hora que ele dá uma canseira, gente, não vou mentir pra vocês, tem hora que ele cansa, parece que a história não tá indo pra frente, mas toda essa volta, às vezes, que o Rick Collins dá no livro, faz todo sentido no final. Então, toda aquela narrativa, todos aqueles detalhes que ele fica dando ali das investigações, dos outros personagens. Então, é um livro que tem pontos de vista diferentes, então você não sabe em quem confiar, né? Então, eu até comentei que eu fui enganada muitas vezes, assim, por alguns personagens, porque eles tinham perspectivas muito às vezes contrárias de outros personagens. Então, você que é leitor não sabe em quem confiar, não sabe em quem acreditar. Assim, maravilhoso, de verdade. Maravilhoso mesmo, tá, gente? Romance, mistério vitoriano de qualidade. Fica aqui a minha recomendação pra vocês. Se vocês não leram ainda A Pedra da Lua, leiam e depois assistam o vídeo que eu fiz. Também, se vocês conseguiram descobrir durante a leitura, né, quem era o culpado do crime ali que foi cometido, tá, gente? Porque eu não fazia ideia. O Rick Collins revelou, né, quem era, né, o criminoso ali da história. Eu fiquei... assim... assistam lá o vídeo, leiam o livro, depois assistam lá o vídeo e vamos conversar sobre A Pedra da Lua. Gente, vale muito a pena. Amei. 5 de 5. Muito boa leitura. Então, outra leitura que eu acabei concluindo nesses últimos meses foi a minha releitura de Rei Lear. Eu digo releitura, gente, porque assim, eu li faz muitos anos, eu tinha lido só uma vez. Só que eu não lembrava dos detalhes da história. Eu lembrava de como terminava e o começo, assim, mas, sabe, o meio da peça eu não lembrava muito. Foi muito bom foi muito bom fazer essa releitura. Só que é uma tragédia, então é um livro triste, é um livro com um final triste, é um livro violento. Eu não lembrava que tinha cenas violentas aqui. Eu não lembrava como essa peça tem cenas violentas, cenas fortes aqui. Então, se vocês forem ler, cuidado aí se você é muito sensível a essas coisas. Eu sou, mas eu realmente não lembrava disso. Que tem uma cena meio grotesca aqui, que acontece na peça. E é basicamente a história de um rei ali que acaba dividindo o seu reino para suas filhas, e a sua filha mais nova, a Cordélia, né, que realmente o amava de verdade, ao contrário das outras duas, que é a Rhaegar e a Goneril, não amavam, só estava interessada no poder, né, do pai, etc. Ela acaba sendo banida do reino junto com seu esposo, que é o rei da França. Pelo que entendi, ele é o rei da França, gente. Eu não tive certeza realmente se ele era ou não era o rei da França, porque o nome dele era França. Então eu acredito que ele era um rei também, da França, né? A história se passa na Inglaterra. E aí começa então toda uma trama de intrigas e, enfim, traições. É uma tragédia muito triste, de certa forma, assim. Era uma coisa que poderia ter sido evitada, mas não foi evitada. E eu fiquei pensando, caramba, gente, como às vezes a gente é cego em relação às pessoas, né? Então, a gente vê muito aqui, muito falado sobre a cegueira do Rei Lear, de não enxergar realmente quem era a filha que o amava de verdade, que não estava interessada somente no poder do pai, enfim, de quando o pai morresse, elas iam se tornar rainhas e etc. Então, existe até uma competição, a Rhaegar e a Goneril odeiam a Cordélia, então elas meio que tramam para que a Cordélia acaba sendo não só banida, mas ela também acaba sendo punida ali de certa forma por ela amar o pai de verdade. É assim, tenebroso, gente, é terrível. Eu acho que é mais terrível ainda porque se trata de família, então são todos parentes aqui.
praticamente querendo um matar o outro, né? Basicamente isso. Eu não fiz vídeo para o Relia, gente, porque eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não me sinto preparada, capaz de fazer um vídeo sobre uma peça de Shakespeare ainda. O que é muito irônico, considerando que esse canal aqui, né, que eu já comentei com vocês e que me acompanha sabe, é um canal muito dedicado à literatura inglesa, né? E deveria ter um vídeo de Shakespeare aqui no canal. Eu sei, deveria. Me sinto pronta, preparada? Não. Definitivamente não. Mas assim, quem sabe eu tire isso da minha cabeça, né? Enfim, que eu tire essas loucuras, essas minhocas que eu mesmo coloco na minha cabeça. E um dia eu grave, talvez, um vídeo pra Hamlet, que eu amo, ou pra Tempestade. Ou então reler de novo Relia pra gente conversar melhor. Mas eu não sei, cara, eu fico insegura. Eu acho que só quem produz conteúdo, principalmente vídeo pro canal, vai entender, né? Mas existem certos livros e certos vídeos, conteúdos aqui no Booktube, né, de certos autores, que eu me sinto insegura de gravar um vídeo. Por exemplo, Shakespeare é um deles. Como eu falei, o que é muito triste, porque o meu canal é de literatura inglesa, principalmente, o foco maior é literatura inglesa, então é estranho não ter ainda 5 anos de canal e eu não ter feito um vídeo de Shakespeare ainda. Mas isso eu vou tentar tirar da minha cabeça, gente. Eu prometo pra vocês que eu vou trabalhar o meu psicológico pra, enfim, gravar futuramente um vídeo sobre, pelo menos, Hamlet ou A Tempestade. E Sonho de Ondas de Verão também, que eu adoro. E os russos, gente, apesar de, assim, eu não li muito a literatura russa ainda, né? E os que eu li, eu tinha lido antes de eu criar o canal. Não sou, assim, a maior fã, como muita gente é, tá, gente? Não que eu acho ruim, mas é que normalmente eu nunca tô no clima pra ler autores russos, normalmente. Eu falo dos medalhões da literatura russa, né? Dostoiévski, Tolstói. Eu acho que tem certos livros, certas leituras e autores que você tem que estar no clima. Você tem que estar ali disposta a enfrentar aquela leitura. E eu uso esse enfrentar não no sentido negativo, tá, gente? Porque tem leituras que realmente são mais exigentes de você, são mais pesadas, vão exigir de você, como fala a Tati Feltrin no canal dela, elan. Você vai ter que ter elan pra ler aquilo, porque dá trabalho. E não que os autores ingleses não me dê trabalho, tá, gente? Muitos deles me dão muito trabalho, sim, tá? Shakespeare é um deles, tá? Me deu trabalho. Falando nisso, eu amei a tradução. Recomendo a tradução dessa edição aqui da Penguin, tá, gente? Muito boa, entendível, eu consigo entender o texto. Então fecha esses parênteses. Mas tem autores e autores, são autores que realmente vão exigir de você. E os russos, pra mim, eu sei que não todos, por exemplo, o Turgenev é um autor russo que eu adoro. Eu tenho uma coleção de contos do Chekhov aqui, que também parece ser leituras tranquilas de fazer, não é uma leitura muito pesada, assim como o Dostoiévski pode ser. Mas eu não me sinto preparada para falar desses livros aqui no canal ainda, desses autores aqui no canal ainda, por incrível que pareça. Já li, conheço, mas assim, não me sinto pronta ainda. E Shakespeare também é um deles. Eu ainda não me sinto pronta de falar. E vocês podem estar estranhando eu estar dizendo isso, assim, porque, parece que você tem que ter um certo aval de alguém, de alguma coisa. Não, eu não acho que você tem que ter aval de nada, porque aqui é um canal de literatura, não é um canal acadêmico, não sou pesquisadora, né? Eu acho, com perdão da palavra, eu acho uma babaquice essa história de que você só pode falar de literatura se você for formado, que às vezes essa discussão surge aí nos meios da internet e que eu reviro os olhos, gente, porque acho que todo mundo que é um leitor, no mínimo, né, que tem uma certa bagagem, você pode conversar sobre literatura. Aqui não é um canal de pesquisa literária, né? Não sou professora de literatura, eu sou professora de inglês, apesar de eu também estudar literatura inglesa, né, por conta disso. Mas é isso, gente. Quem sabe esse ano que vem, quem sabe eu não perco medo de enfrentar, não de ler os autores. Eu leio, vocês viram, eu leio Shakespeare normal, mas de vir conversar com vocês sobre esses autores aqui no canal, né? Talvez eu perca esse receio que eu tenho de gravar vídeo, porque eu acho que não vai ficar bom, eu acho que não vai fazer jus à obra. Acho que nenhum vídeo nosso aqui que a gente faz no canal faz jus à obra, de certa forma, né? Enfim, eu me cobro muito, eu tenho que parar com isso, com essas cobranças, essas autocobranças que eu tenho, que é muito forte. Mas estou trabalhando no meu psicológico para isso. Então, pelo menos o Bill Shakes aqui, pra gente conversar. E futuramente também sobre os russos também, tá, gente? Mas é isso. Terminei Relia. Recomendo, se você gosta do Bardo. Se você não leu, leia, vale a pena, tá? Uma excelente peça. Triste,
só desgraça do começo ao fim, mas vale a pena, tá, gente? Gostei muito. E aí, gente? Estou fazendo uma releitura agora muito especial, muito especial pra mim no meu coração. Quem me acompanha lá no Instagram tá sabendo qual que é essa releitura que eu queria fazer há muito tempo. Eu tava acompanhando os vídeos que a Tati também tá lançando sobre essa série. E eu falei, ai, gente, acho que eu vou aproveitar o bonde aí, dessa que o pessoal também tá relendo, e vou reler junto. Eu estou fazendo uma releitura em inglês, né, que eu sempre quis fazer, e futuramente eu faço em português também, que se eu comprar uma edição mais bonita, que é de Harry Potter and the Philosopher's Stone. Eu estou lendo aqui no Kindle. Essa aqui é a capa da edição britânica, aqui no Kindle, que eu li. Eu vou deixar aqui do lado também, pra vocês verem. Gente, foi uma leitura muito rápida, muito gostosinha. Pra mim foi super tranquila aqui o nível de inglês, mas o que eu falei, eu até comentei com alguns alunos meus, que esse livro aqui é pra nível intermediário, tá? Então você tem que ser já um nível B1, B2, pra você conseguir aproveitar melhor essa leitura, tá? Porque é desafiadora, sim. Principalmente no sentido de vocabulário, por ser o inglês britânico, né, que a minha edição aqui é britânica, mas acho que também tem a versão americana, que talvez possa ser que para alguns alunos, aí você que, dependendo do seu nível de inglês, aí, ou qual aspecto do inglês que você estudou mais, né, se for inglês britânico, se for o inglês americano, possa ser que essas diferenças possa te atrapalhar um pouco, tá, se você não tem costume. Eu já tenho costume com o inglês britânico, tá, se você não tem, fique alerta aí com essa edição. E eu amei, gente. Eu vou realmente reler toda a série aqui no Kindle, porque tem a série completa no Kindle Unlimited, no inglês. E eu estou amando revisitar esse universo. Eu estou tendo, assim, sabe, uma viagem no tempo lendo Harry Potter. Domingo passado, eu tô gravando esse vídeo no domingo, né? Domingo passado eu reassisti o primeiro filme. E, gente, eu tentei assistir legendado, mas eu não consegui assistir legendado. E por um motivo muito bobo, assim, porque como eu vi os filmes do Harry Potter, pelo menos acho que até o quinto filme, eu assisti muito pela televisão, quando passava no SBT à noite, né? E no SBT passava dublado, né? Então eu me acostumei com a dublagem dos filmes. Então pra mim é muito estranho assistir no inglês, porque, enfim, por toda essa questão nostálgica, né? De quando eu via o filme quando eu era criança, eu assistia no português. Então eu não consigo assistir legendado. Um dia tentaremos de novo, mas eu não consegui. Gente, assim, não é o meu favorito da série, né? O primeiro, apesar de ser super gostosinho de ler. É bem divertido, bem espírito natalino aqui, dá uma boa leitura de Natal. Li A Pedra Filosofal, adorei. Fiquei emocionadíssima em alguns momentos aqui, quando, enfim, o Harry fala dos pais dele. Eu tenho muito carinho, eu gosto muito dos pais do Harry, inclusive ele muita fanfic dos pais do Harry, porque eu amo essa era do universo do Harry Potter, sobre os pais, sobre o James e a Lily, como eles se conheceram, como eles ficaram juntos, adoro também. E eu já estou lendo. E eu esqueci de mencionar, essa aqui é minha ediçãozinha em português, ó. Antiguíssima, não tem nem orelha essa edição. E eu comprei em 2011. Essa edição aqui, acho que foi numa revista, na Casa de Savon, que vinha livros, né, em certas quantidades. E eu acabei comprando, essa aqui é minha edição em português. Mas tem umas capas bonitas também, que saíram recentemente. Mas essa daqui eu tenho um carinho especial por ela. E já adiantando, como eu já terminei de ler a Pedra Filosofal, então eu já estou lendo aqui A Câmara Secreta. Essa aqui é minha edição em português da Câmara Secreta, The Chamber of Secrets. Mas vocês sabem, eu tô lendo em inglês. Vou mostrar pra vocês a capa da edição em inglês. Então tá aqui. Essa aqui é a capa da minha edição em inglês de A Câmara Secreta. Também em inglês britânico, tá, gente? Já vou adiantando, tá, gente? Que eu vou falar algumas coisas que possam ser que alguns fãs muito ferrenhos, assim, do Harry não vão gostar, tá? Então, não porque eu não gosto da série, mas quando a gente relê um livro que a gente leu quando era criança e a gente tá relendo agora adulto, a gente muda a perspectiva. Eu estou mudando a minha perspectiva em relação ao Harry e Hermione, né? Estou mudando, continuo reforçando a minha perspectiva em relação ao Rony e outras coisas também aí ao longo da série, que, enfim, espero que vocês venham comigo. Mas é isso, gente, releitura é isso daí, tá? Por isso que eu recomendo vocês relerem os livros que vocês gostam, porque vocês vão ter uma visão diferente de muitos deles, tá? Às vezes uma visão positiva, às vezes negativa, né? Às vezes você acha que aquele casal lá do livro
bacana, maravilhoso, deu super certo, mas às vezes quando você realiza, você fala, esse casal aqui, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eles não deveriam ter terminado juntos. É bem isso, tá? Eu sei que a história do Harry Potter não tem, que os subenredos românticos aqui é basicamente um subenredo mesmo, né? Não faz parte da história principal, mas é importante da vida deles, né? Porque a gente vê eles crescendo, né? A gente cresceu junto com eles, né? Então, mas é isso, gente. Não apoio Hermione e Rony. E é isso aí. Vou parando por aqui. No próximo vídeo eu comento com vocês mais sobre a Câmara Secreta. Que eu lembro mais ou menos o que acontece, eu lembro, mas eu tenho um pavor do monstro desse livro, gente. Eu não sei como é que eu vou rever o filme. Eu vou rever de dia, porque eu tenho um pavor daquele monstro. Agora falando dos livros que eu estou lendo, então, estou lendo A Câmara Secreta e ainda falando do Bill Shakespeare, eu estou lendo a biografia do William Shakespeare, do Anthony Burgess, aqui, que é só simplesmente Shakespeare, né? O nome da biografia. Eu tô lendo mais no final de semana, né? Ela é em inglês, né? E é um inglês, assim, bem desafiador mesmo aqui, tá, gente? Bem avançado, tá? Agora eu tô no capítulo 12 do livro. Já praticamente passei da metade, né? Ele tem 20 capítulos. Muito interessante a biografia. Assim como a Jane Austen, a gente não tem muita informação sobre a vida do Shakespeare, então, mesmo assim, o Anthony Burgess consegue prender você em relação ao que estava acontecendo na Inglaterra, aos amigos do Shakespeare, as pessoas que o apadrinharam, de certa forma, ao relacionamento dele com a família, né, com os filhos. Fiz um vídeo sobre o livro Hamnet, inclusive, da Megan Farrell, que é muito, muito legal aquele livro, e é um bom complemento aqui para essa leitura da bio do Shakespeare. Estou gostando bastante. Falando também de biografias, estou lendo a autobiografia do Al Pacino, gente, que é o Sonny Boy. Gente, essa leitura aqui, eu acho que vai ser uma das minhas, vai entrar na minha lista de melhores leituras de 2025, gente, porque, sério, que livro gostoso de ler. Que livro bom. Sabe aquele livro que você não quer parar de ler? Você pega pra ler e você quer continuar lendo a tarde inteira, se você pudesse. Se eu pudesse, faria isso. Mas assim não dá, né? Todo dia não dá, né? Só, quem sabe, ali no domingo, assim, à tarde. Mas no meio da semana, impossível. Mas é muito interessante, gente. Eu tô aqui no capítulo 8. Então eu já tô terminando, na verdade. Eu não queria que acabasse, gente, porque estou adorando o Al aqui. Pra quem não sabe, ele é o ator que fez o Poderoso Chefão 1, 2 e 3, Scarface, ele fez Perfume de Mulher. Ele é um ator que eu diria, não da Era de Ouro, porque a Era de Ouro foi antes dele, né? Ele é daquela leva de autores, entre aspas, clássicos, né? Ele é um homem clássico, de certa forma, né? Ele é muito assim, ele foi criado no Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos. Então ele teve uma infância difícil, sem o pai, né? A mãe e o pai se separaram e ele foi criado com a mãe, junto com os avós. Agora não lembro se foram maternos ou paternos. Numa época bem complicada, né, gente? Uma época, de certa forma, ali violenta, né? O Bronx era violento nessa época. Ele é de origem italiana, então havia um preconceito contra os italianos por conta da Segunda Guerra Mundial, ali nos Estados Unidos, né? Principalmente onde ele morava. E ele foi ator assim por acaso. Ele conta que ele descobriu a paixão pela atuação meio que sem querer e nunca mais largou, né? Ele fala que o bichinho da atuação mordeu ele naquele momento e ele não conseguiu mais sair dessa vida de ator, que ele gosta muito. Ele é muito sincero aqui, ele é muito aberto para algumas coisas, mas um pouco fechado para outras. Então é interessante a gente perceber que tem coisas que ele gostaria de falar mais, mas ele não fala, né? Inclusive o Al tá vivo, tá, gente? Por favor, ele tá com 80 e poucos anos hoje. Mas eu tô adorando conhecer esse lado dele, né? Porque eu só via ele nos filmes, né? Eu não sabia quem era a pessoa do Al Pacino. Mas é uma delícia. Se você gosta de cinema, se você gosta dessa época do cinema aqui, né? Ou até mesmo do próprio Al Pacino, eu recomendo muito essa leitura, tá, gente? Porque é muito interessante mesmo. Ele fala sobre as gravações do Poderoso Chefão, ele fala do relacionamento dele com a Diane Keaton, que fez a Kay, né? Que era a esposa do Michael Corleone. A relação dele com o Francis Coppola, que era o diretor. E essa biografia aqui também vem com fotos. Vem com algumas fotos bem legais. Aqui, ó, deixa eu tentar mostrar. Vem 2 cards de fotos. Tem foto dele criança e fotos também da época do Poderoso Chefão aqui. Olha, ele fez Ricardo III. Muito interessante quando ele fala sobre a estreia dele na Broadway. Aqui do Poderoso Chefão 2.
Aqui tem mais do Poderoso Chefão 1. E tem mais fotos também mais pra frente, tá, gente? É que eu ainda não cheguei. Ele aqui com o Coppola e o Marlon Brando, que fez o Vitor Corleone. Aqui quando ele foi... aqui na estreia de Poderoso Chefão. E ele que não quis ir pro Oscar, ele fala... A história de quando ele foi indicado ao Oscar pela primeira vez é muito engraçada, gente. Eu fiquei com dó, mas é engraçada também. Não vou falar, vou deixar vocês na curiosidade. Mas assim, recomendadíssimo, tá? Não, nem terminei de ler ainda, mas eu já recomendo pra vocês, se vocês gostam de autobiografia. Se vocês gostam de uma leitura, assim, que vai cativar vocês. E o Uau, ele é muito cativante, né? Quem já assistiu qualquer filme com ele sempre chama atenção. Ele sempre rouba a cena, de certa forma, nos filmes, né? Na minha opinião, assim. Tanto no Scarface, apesar dele ser mesmo ele sendo o protagonista, ele rouba a atenção. E principalmente no Poderoso Chefão 1, que ele ainda não é o protagonista, né? O protagonista ainda é o Vitor Corleone. Mas assim, já naquele filme, ele deu o nome dele ali. Ele quase foi cortado desse filme, inclusive. Olha que loucura que ia acontecer. Olha que doideira. Mas assim, recomendadíssimo. Amando, estou adorando. Então fica aqui a minha recomendação dessa autobiografia. É chamada Sonny Boy, tá? Então aqui tá o nome, Sonny Boy. Porque o apelido dele, desde criança, é Sonny, né? Inclusive, Sonny é um dos personagens... Sonny é um dos personagens do Poderoso Chefão. E Corleone também. Tem uma... Ele fala sobre as origens da família dele. Existe uma família Corleone nas origens do Al Pacino, na Itália. Olha que loucura. Mas enfim, fica aqui a minha recomendação da bio da autobiografia do Al Pacino. E é isso, né? De leituras em andamento, por enquanto, são só essas, tá, gente? Como vocês perceberam, eu estou fazendo leituras, assim, bem leves, de certa forma, né? Nada de leituras muito pesadas, muito exigentes da minha parte. E eu tô nessa vibe, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Eu tô nessa vibe aí nesses últimos meses de fazer leituras mais leves, assim, né? Não tanto aquelas leituras mais complexas. É tanto que eu dei um tempo na Divina Comédia. Vocês lembram? Eu tava lendo a Divina Comédia. Eu parei. Não abandonei de vez, mas eu acho que não tava na hora de eu ler a Divina Comédia ainda. Eu não sei se eu estou com maturidade suficiente pra ler, sinceramente. Mas possa ser que eu retome aí com uma outra edição, acho que eu vou ler na edição da LPM, que é uma outra tradução. A tradução também não estava me ajudando, era uma tradução muito complexa, mas para quem era uma edição, a edição da Editora 84, é uma edição muito para estudo, né? Então tem muita nota de rodapé, tem o texto em italiano no original, é uma tradução bem mais robusta, bem mais complexa mesmo de entender, tá, gente? E eu não estou lendo a Divina Comédia para estudar a Divina Comédia, né? Eu quero conhecer a história, então eu vou acabar lendo, recomeçando a leitura em algum momento esse ano, numa edição diferente, talvez da LPM, que eu li assim um trechinho e falei, ok, eu gostei mais, é mais fácil de entender o que tá acontecendo. E falta terminar o Mulher Escorre com Lobos também, gente. Esse eu tô postergando pra terminar, porque eu não quero que acabe. Eu tô nessa vibe. Gente, eu não quero terminar o livro de verdade. Mas eu preciso terminar, né? Já vai fazer quase 2 anos que eu tô lendo. Mas tudo bem, né? Há livros que dão a pressa de terminar. Isso eu tô com dó de terminar, de verdade. Mas é isso, gente. Esse é um vídeo assim bem... que eu realmente abri o meu coração pra vocês nesse vídeo aqui, né? Não estou a fim de ler coisas muito complexas. Eu acho que eu vou ficar esse ano nessa vibe, né? E agora falando de próximas leituras, né? Eu estou lendo aí, eu já mostrei pra vocês. Com certeza a próxima leitura vai ser o meu livro favorito da série Harry Potter, que é o livro 3, O Prisioneiro de Azkaban. Eu não lembro agora como é o título em inglês, tá, gente? Eu vou colocar a capa em inglês aqui pra vocês também. Essa aqui é minha edição em português. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro e amo esse filme. É o meu favorito de verdade, assim, disparado da série. Por vários motivos. E falando em séries, eu quero terminar algumas séries, né? Vou seguindo com a série Harry Potter. Quero terminar a trilogia Fronteiras do Universo, do Felipe Puma. E falta só o último livro. Eu tinha comentado no último vídeo de leituras que eu precisava terminar. Vou terminar, tá, gente? Não abandonei, não. Também é uma série que eu tô com dó de terminar, mas tudo bem. Tá aqui, né? Esse é o maiorzinho da série, ele é bem gordinho. Então, eu vou intercalando aí com a leitura do Harry. Eu terminando Sonny Boy e eu já estiver chegando ali no final da biografia do Shakespeare, eu já pego aqui a Luneta Ambar, né? Pra eu finalizar. E uma outra série que eu preciso finalizar e que eu não finalizei ainda. Que eu também sou com dó de finalizar, de certa forma.
Gente, a última vez que eu li essa série foi em 2022, ainda falta livro pra terminar de ler, que é a série The Perthshire Chronicles, do Anthony Trollope. Vocês lembram que eu tava lendo? Pois é, então tem aqui o livro, o quarto livro da série, o terceiro ou quarto, não lembro agora se é o terceiro ou quarto. O quarto livro da série, que é o Family Parsonage. Preciso ler. Ele é gordinho também. Mas esse ano sai, gente. Era pra ter lido no ano passado, eu não consegui encaixar. Mas esse ano, essa leitura sai. Esse com certeza teremos vídeo aqui no canal, porque eu amo essa série. Anthony Trollope pra mim é super gostosinho também de ler, é super leve, apesar de ser no inglês. Mas é tranquilo, eu me divirto muito, dou muita risada com Anthony Trollope. E tem momentos dramáticos aqui, né? Na série tem momentos tristes, mas é uma série leve, né? É uma série, no geral, super tranquila de ler, se você quer uma leitura, um típico romance vitoriano, né? Então, esse com certeza vai entrar na minha TBR dos próximos meses. E por enquanto é isso, gente. Eu só coloquei esses 3 que é certeza que eu vou ler. Às vezes vocês sabem que eu encaixo leituras aleatórias aí nesse meio tempo. Mas é isso, gente. Por enquanto, me conta nos comentários o que vocês estão lendo. Se vocês estão... se vocês já leram Harry Potter, se vocês estão relendo também. Ou se vocês nunca leram. Obrigada pela companhia de vocês. Não deixem de assistir o penúltimo vídeo que saiu no canal sobre os 20 anos de Orgulho e Preconceito. Eu amei ter gravado aquele vídeo, ficou maravilhoso. Eu tenho muito orgulho daquele vídeo. E eu quero trazer mais vídeos especiais aqui ao longo do ano. Sobre a Jane Austen, sobre alguma adaptação específica, que eu gosto muito, que eu amo. Por ocasião aí dos 250 anos da Jane Austen. E não sei se vocês viram que o The Other Bennett Sister, que eu li, acho que em 2022, eu acho, vai virar uma minissérie da BBC. Eu vi a notícia essa semana, gostei muito, né? Eu amei aquele livro, gente, não tem em português ainda, mas possa ser que agora com a série, possa ser que alguma editora traga, tá? Então vamos torcer pra alguma editora traga o The Other Bennett Sister, que conta a história da Mary, depois de Orgulho e Preconceito, né? O que aconteceu com a Mary, né? É uma dessas fanfics muito bem escritas, tá? Que vale a pena ler. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo pra vocês. E até mais.